Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje começa uma série de vídeos aqui no canal sobre o Chile, mais especificamente sobre Santiago, e eles terão a minha perspectiva e as minhas experiências. Então tudo que eu vivi no período que eu fiquei no Chile, eu vou passar aqui pra vocês da melhor maneira possível, da forma mais dinâmica e didática que eu puder passar. E esse vídeo tá muito especial, já vai começar inaugurando a abertura nova do canal, que um amigo meu, o Marquinhos, trabalhou comigo há muitos anos atrás, fez pra mim e ele é top, então vocês vão conferir agora a nova abertura do canal. No último vídeo eu pedi que vocês me fizessem algumas perguntas lá no meu Instagram, então aproveitando que se você não me segue no Instagram, já começa a seguir a partir de agora, que lá eu coloco o meu dia a dia, falo muito sobre o Simba, mostro muito sobre o Simba que tá passando aqui inclusive agora. E lá eu coloco caixinha de pergunta pra vocês me fazerem se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem me indicar algum tema pra eu colocar aqui no canal. Então me segue lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo em tempo real que acontece aqui no meu canal do YouTube. Então já deixa o seu joinha aí que eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo. Pra começar eu vou falar como que foi o planejamento da viagem. Foram por etapas, foram acontecendo as coisas e na verdade elas foram acontecendo, não foram nem previstas, elas foram simplesmente acontecendo. Porque como eu disse no vídeo anterior no canal, se você não assistiu, assiste lá. Eu falo sobre o período do meu casamento, então o período do planejamento do casamento. E esse vídeo ele tem um pouco de complemento sobre isso, que eu até falei no vídeo anterior e tal, da lua de mel, e falei também a respeito de que a gente não ia viajar e tudo mais. Só que aconteceu uma coisa no meio do caminho. E o que aconteceu? Eu tenho há muitos anos um aplicativo chamado Passagens Imperdíveis, que eu sempre recebia notificação de passagens aéreas baratas, com desconto. Eles filtram, né? O site deles tem uma filtragem, onde eles colocam as melhores promoções, os melhores preços de voos. E um belo dia, lá para meados de maio de 2019, eu recebi uma notificação de uma viagem para o Chile, com preço fora do comum. E eu fui olhar, porque chamou atenção, né? E eu já vou falar já o preço pra vocês. Eu não vou só falar, como eu vou mostrar pra vocês o preço da passagem aérea que a gente pagou. Quanto foi? E detalhe, a passagem era ida e volta, não era só passagem de ida ou só passagem de volta. Não estava incluído a bagagem, porque normalmente quando é promoção assim de passagem não vem incluído, né? Mas tinha bagagem de mão. Então já era alguma coisa. O que você tá comendo, cara? Eu não tô nem chegando no que você tá na boca. E o fator determinante pra gente decidir ir pro Chile, fazer a nossa lua de mel, foi sem dúvidas o valor da passagem. Tava muito em conta e a gente foi pesquisar se entrava no nosso orçamento, estava encaixando ali no orçamento que a gente tinha pro casamento. E dava. Então foi um achado, na verdade nem foi um achado, né? A passagem que achou a gente. E aí a gente fechou, compramos a passagem. Nisso que a gente comprou a passagem, antes de fechar, claro, a gente tinha que ver o período da viagem se encaixava no período da nossa lua de mel e os horários, né? Porque muita gente costuma comprar, faz igual a mim, costuma olhar os horários das passagens para ver se é um horário um dia antes do início do seu cronograma para a viagem ou se não é, porque querendo ou não, o primeiro e o último dia são dias perdidos. Sabendo disso, você já se organiza para um período dentro do período do início e do fim da viagem, para você aproveitar bastante, para você não perder nada, para você conseguir fazer tudo que você planejou para dentro da sua viagem. E a passagem, ela não batia exatamente com o dia posterior ao dia do casamento. Então, por exemplo, a nossa noite de núpcias, a gente não passou no Chile. A gente foi para Itaipava, então a gente ficou lá por 2 dias e meio. A gente foi no dia 28, que foi o dia seguinte do casamento, ficamos 28, 29. No dia 30, meio-dia, a gente desceu, a gente estava na serra, descemos pra Caxias. E daqui a gente se organizou, terminamos de arrumar nossa mala. Olha isso, gente. A gente terminou de organizar a nossa mala. No dia 30, a gente viajou às 11h15 da noite. Então já foi um dia que a gente sabia que ia ser um dia perdido. O que a gente fez? A gente aproveitou a metade dele em Itaipava e a outra metade a gente ficou resolvendo coisas para poder viajar à noite. E aí no dia 31 começou a contar o dia da nossa viagem, que foi o dia que a gente chegou. A gente chegou, era 4 e pouca da manhã,
Lá, se eu não me engano, eu nem olhei isso, mas se eu não me engano, lá é 1 hora de diferença daqui, pra mais ou pra menos. Agora eu não lembro exatamente quanto que é, mas eu vou colocar aqui qual é a diferença. Mas a gente chegou lá 4h pouca da manhã. Então a gente chegou num período, num horário maravilhoso, que a gente chegou, pegamos o transfer. Um outro vídeo eu vou falar só sobre transfer, tá? Que ele é um vídeo, eu vou fazer um vídeo bem completinho sobre transfer. E aí pra vocês verem, tirarem todas as suas dúvidas e saberem que é muito tranquilo. E aí a gente pegou o transfer, foi pro Airbnb, que também é outro vídeo. Então assim, vão ter muitos vídeos aqui dessa sequência que eu falei pra vocês, explicando detalhadamente a minha experiência, como foi, como eu fiz, aproveitar cada momento que eu fiquei no Chile, porque foram poucos dias, então por terem sido poucos dias, foram dias que a gente tinha que aproveitar bem e o suficiente pra gente ter essa experiência pra trazer, além de trazer vídeo pra cá, uma experiência que vai ficar pro resto da vida nas nossas vidas, vai ficar o resto da vida pra gente. Vai ficar nas nossas vidas pro resto da vida. É uma experiência única. Eu vou mostrar agora pra vocês os preços das passagens que aparecem pra mim diariamente pelo aplicativo. E são preços maravilhosos. Aqui a gente já pode ver passagem para Fortaleza, Porto Alegre, Bolívia, Chile, Peru, Salvador, Cancún, até o Chile de novo. Promoções muito boas e que dá pra você aproveitar pra 2021, né, gente? E óbvio, pelo preço, pelo que a gente pagou pelas passagens, era um voo low cost. Então é um voo que não tem muito conforto. É um voo rápido, é um voo que tem muita gente, porque se você for parar pra pensar, é um voo do Rio de Janeiro que a gente pegou no Galeão, né? No aeroporto do Galeão. Então do Galeão pra Santiago foram 4h30 aí de viagem. Então pra mim, eu sou pequena, né? Eu cabe em tudo quanto é canto. Pra mim foi super de boa, foi tranquilo. Um pouco desconfortável a poltrona, um pouco desconfortável, mas o Júnior, por exemplo, ele sentiu muitas dores no joelho, porque ele é bem maior do que eu, então era apertado, o assento era apertado. Mas, gente, eu sinceramente, eu prefiro economizar. Não economizar no sentido de, eu não gosto de conforto no voo. Não é isso. Eu gosto de ter conforto. Só que era uma passagem super barata para outro país. E era um voo rápido, não era um voo de 12 horas, de 10 horas, sabe? Esse tipo de voo, não, esse tipo de voo você tem que ter conforto sim. Agora um voo de 4 horas, 4h30, low cost, super de boa mesmo. Depois toma aquele remedinho ali pra dor e fica top, fica show de bola. Mas se você é um mochileiro, por exemplo, viaja direto, tá sempre na estrada, esse tipo de voo é um voo que é pra você. Então, normalmente, quem viaja muito já tá acostumado com esse tipo de voo, que é super tranquilo. E aí, na volta, a gente pegou um Uber pra deixar a gente no aeroporto. E, gente, Uber, tem até um outro aplicativo que a gente usou muito lá, que foi o Beat. Eles não são autorizados no país pra rodarem, né? Então, eu não sei se hoje isso mudou, se teve alguma atualização a respeito desses aplicativos de transporte. Mas no período que a gente estava lá, não era autorizado. Então, era uma parada meio clandestina, mas que todo mundo usa. Que era o Uber e o Beat. O Uber, ele era mais caro. E por ele, você podia pagar, né? No peso chileno lá, ou você podia deixar no seu cartão de crédito. Só que o IOF disso é muito caro. Então, eu não aconselho. Nós chegamos a pagar, sim, o Uber, que foi o Uber do apartamento até o aeroporto, porque a gente precisava de um carro grande. E os carros do Beat, a gente não tinha certeza se era carro grande ou se não era carro grande. Inclusive, o Uber que pegou a gente, o cara, ele parecia uma minivan. Então, coube todas as nossas malas tranquilos e ele deixou a gente no estacionamento do aeroporto pra gente voltar. Porque como eles não são autorizados, eles não podem ir para aquela área de embarque nem de desembarque. Então você tem que pegar o Uber ou o Beat no estacionamento, porque você corre o risco de tomar uma multa, de ser... Assim, eu não sei qual é o procedimento exatamente, mas provavelmente você vai ser chamado um pouco a atenção sobre isso. Eu não sei qual o nível que leva a isso, mas você não tem certeza se já está legalizado ou não. É melhor fazer dessa forma, de pegar o Uber no estacionamento ou o Beat, enfim. Fazer como a gente fez e dar uma olhada em vídeo de outros youtubers pra saber, outros youtubers que estejam lá pra saber
como que tá essa questão aí da autorização, se tá podendo Uber, se tá podendo Bit, como é que tá, como é que é isso. E sobre o Bit, gente, eu vou explicar um pouco mais à frente, eu vou explicar em um outro vídeo mais a respeito dele, quando eu for falar dos aplicativos que eu usei lá no Chile. A outra parte do planejamento da viagem foi aprender sobre o Chile, aprender sobre Santiago, e para isso o que eu fiz? Eu procurei vídeos no YouTube, né? Para poder entender como que funciona o local, para poder saber o que usar, como me comportar, todas essas questões. Ah, Beth, como assim como se comportar? Gente, não é Brasil. Então a gente não sabe como funciona fora daqui, a gente não sabe como é a cultura deles. Então eu tive que pesquisar bastante para eu saber como que funciona o país de acordo com outra perspectiva. Então eu entrei no YouTube e aí eu procurando por canais que falassem sobre o Chile, eu achei o YouTube da Laís Mesquita, que ela é maravilhosa, ela é expert do Chile, ela fala tudo sobre o Chile, tudo, de passeios pagos a passeios gratuitos. Inclusive ela faz passeios lá também e a gente fechou os passeios que a gente fez no Chile com ela. Fechamos 2 passeios com ela, o de Portillo e do Vale Nevado e Farellones. E foi super de boa, foi super tranquilo. Além de que eu aprendi muita coisa sobre o Chile no canal dela. Vou deixar aqui no link da descrição o canal dela para vocês darem uma conferida se vocês têm interesse e vontade de ir pro Chile. Um outro canal no YouTube também para vocês verem vídeos e se inspirarem em conhecer lugares novos é a Gabi Peçanha do Bancando La Gringa. Gente, eu peguei dicas assim maravilhosas de restaurantes com ela no YouTube. Além de que ela também faz expedições, não só para o Chile, mas para o Peru também. E eu acredito que deve expandir para outros países, porque ela é incrível no trabalho que ela faz. E tudo que eu peguei de... Caramba, Simba! De informação extra que eu queria saber, eu peguei tudo no canal dela, que ela é sensacional, ela fala tudo, fora o Instagram dela, que tem muita dica, muita coisa legal. Então, são pessoas que vivem, ou viveram, no caso dela, a realidade do local. Então, é bom quando a gente viaja, pelo menos eu sou assim, quando eu vou pra algum lugar, eu procuro saber o máximo que eu posso daquele lugar. E eu não acho que vai ficar sem graça se eu souber o que tá me esperando naquele lugar. Eu vou preparada. Eu sinto que quando eu faço isso, eu vou preparada pro lugar. Porque quando você vê um vídeo no YouTube, é diferente de quando você tá pessoalmente. É outra coisa, é outra realidade. Por exemplo, na época que a gente foi, a gente tinha colocado o Cajón del Maipo para ser um dos passeios que a gente faria. Só que na época teve um acidente lá, as pedras caíram lá e tamparam a estrada, teve até acidente lá com turista, então ficou fechada a passagem para turistas poderem entrar. E aí a Laís, na mesma hora, ela mandou pra gente que tinha possibilidade de ter outro passeio. No caso, eles adicionaram o Portillo, que, gente, foi um passeio, assim, incrível, incrível. Eu vi os vídeos que ela postou de Portillo, mas nada se compara a você estar no lugar. Então, por isso que eu falo, quando você viaja, não tem problema nenhum você se munir de informações, porque quando você chegar no lugar, a experiência do lugar é outra, a vivência é outra, você vai ver tudo ao vivo e a cores, então é uma delícia. Então, gente, eu sugiro mesmo que vocês assistam o canal delas se vocês têm interesse em ir pro Chile e saber tudo e entender tudo sobre o lugar. E aí, nas minhas muitas pesquisas sobre o Chile e tudo mais, eu pensei no deserto do Atacama, eu pensei em ir para Pucón, eu pensei em ir para Puerto Varas. Gente, esse lugar é lindo demais. Só que o período que a gente ia ficar era muito pouco. Então, a gente ia ficar 6 ou 7 dias, se eu não me engano. Eu queria conhecer todos esses lugares, mas o tempo que a gente ficou não era suficiente pra gente conhecer todos esses lugares e mais Santiago e fazer os passeios e conhecer o centro histórico e ver tudo de Santiago. Não tinha como. Pra gente fazer essas viagens internas, a gente teria que ter pelo menos no mínimo 10 dias, 15 dias pra poder fazer tudo e aproveitar ao máximo. Então, eu não cheguei nem a cogitar a possibilidade de alugar um carro. Porque poderia ser uma possibilidade, sim. A gente alugava um carro
e ia para Pucón, por exemplo. Só que a gente teria que ver também o tempo que a gente gastaria de Santiago para Pucón, de Santiago para Puerto Varas, ou fazer Santiago, Pucón, Puerto Varas. E aí tinha que saber se o caminho para um conseguiria dar sequência para o caminho para outro lugar. Então, assim, ia ficar uma coisa muito que não ia dar tempo da gente fazer, a gente tem que fazer tudo correndo, então a gente decidiu fazer uma viagem só para Santiago, e em Santiago faríamos os passeios, que foi o que nós fechamos com a Laís, e os outros passeios a gente foi pesquisando no YouTube da Bancando Lagrinha e da própria Laís mesmo, então a gente fez muita coisa a pé, muita coisa mesmo, e o custo-benefício da viagem foi maravilhoso do início ao fim. Então é uma viagem que vale super a pena se você vai em lua de mel igual a gente foi, para ficar poucos dias, né? Porque a gente ficou poucos dias justamente pela questão da passagem, porque como era uma passagem promocional, ela tinha dia de ida e dia de volta marcados, então não tinha como a gente remarcar a viagem. Até tem, mas aí você paga uma tarifa por isso, para você poder estender, e aquele valor que você tinha pago de ida e volta acaba não sendo mais o valor, né? Você vai pagar uma extensão, então você vai pagar um pouco mais, você vai pagar uma taxa a mais por isso. A gente não decidiu fazer isso, decidimos ficar os dias que a gente comprou da viagem, e eu montei todo o cronograma da nossa viagem, eu esquematizei todos os dias, eu mesma fiz, então foi incrível, foi muito legal, e com certeza todos esses vídeos que eu assisti delas me ajudaram muito a planejar a viagem e ela sair do jeito que a gente imaginou. Quer dizer, foi até além do que a gente imaginou, do que a gente sonhou, foi muito maravilhoso. E aí, nessa de pesquisar os voos internos, eu pesquisei em outros sites, como Submarino, Latam, todos esses sites eu pesquisei. Fui no Google Viagens também, e no Google Viagens estava muito barato os voos internos. Mas mesmo assim, eu achei que não valeria a pena, não compensaria justamente pelo tempo que a gente ficou em Santiago. Então, se a gente ficasse mais tempo, compensaria. Até alugar um carro, talvez. Não sei se alugar um carro compensaria tanto pelo tempo que a gente passaria na estrada. Mas, talvez, fazendo voo interno, sim. Muita gente faz Santiago, Atacama, faz Santiago, Pucón, Santiago, Puerto Varas. Só que é aquilo, tem que ter um tempo, né? Se você já conhece Santiago, e aí você, vou ficar 2 dias em Santiago, o restante eu passo em outro lugar. Você já conhece a cidade, então você já vai para outro patamar, vamos dizer assim. A gente não conhecia, foi a nossa primeira vez. Então, por ser a nossa primeira vez, a gente quis aproveitar o máximo da cidade, o máximo dos pontos turísticos da cidade e os passeios que tinham acerca dele. E foi ótimo, foi uma viagem incrível. Então, assim, as minhas considerações finais são: se você tem vontade de ir pro Chile, vá, porque vá e baixe o aplicativo do Passagens Imperdíveis para vocês acompanharem as promoções de passagens aéreas. Não tem só ele, não tem só esse aplicativo, mas tem muitos outros aplicativos de passagens aéreas. Mas eu tô indicando esse porque foi um que eu usei e deu super certo. Então eu posso falar com propriedade que deu certo porque eu fiz a viagem através dele. Então super vale a pena, super compensa. Tudo vai depender de como você quer a sua viagem. Se você quer uma viagem mais econômica para você fazer passeios, para você ir para restaurantes legais, ou se você quer uma viagem com mais conforto no avião, com hotel, com todo esse tipo de coisa. Não que o Airbnb não seja confortável, o Airbnb é muito confortável. Lógico que depende do tipo de apartamento ou casa que você vai alugar. No nosso caso, a gente alugou um apartamento, mas eu vou falar isso em outro vídeo. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa seu like e se inscreva, gente. Ativa o sininho para receber todas as notificações assim que os vídeos saírem. E essa série de vídeos sobre o Chile vai continuar. São 10 vídeos e talvez eu coloque 1 ou 2 ali de brinde para vocês. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo.